Esta é uma dramatização ficcional inspirada em temas de vulnerabilidade, ética e poder. Nomes e eventos foram alterados. Naquela noite, a chuva chegava como um tambor irregular, moldando a cidade com manchas de prata sobre o asfalto. As luzes do condomínio piscavam, refletidas em poças que guardavam o céu. Joaquim, Joca, para quem o conhecia, encolhia os ombros sobre um sobretudo fino demais para a umidade. Tinha as mãos trêmulas e procurava as chaves entre os dedos, como quem tenta agarrar algo que insiste em escorregar. Perdeu-as perto do portão de serviço, onde sempre deixava o carrinho com as ferramentas. Procurou no bolso, no chão, sob a lâmpada mortiça, nada. Ele era homem de baixa estatura, rosto marcado de riso e dias duros, e a cidade, naquela hora, lhe parecia maior e mais fria do que de costume. A chuva pintava o rosto de quem passava com uma penumbra translúcida, e Joca sentiu os olhos arderem, não de frio, mas de humilhação, a sensação de estar à deriva sem sequer uma pequena porta para entrar. Quando alguém por fim o encontrou, foi pela janela da sala principal, onde uma figura alta se recortou na luz amarelada. Zilda abriu a porta antes que ele pudesse bater. Ela vinha do outro lado do portão, como se a chuva fosse uma cortina que separasse dois mundos. Observou o homem encolhido, as chaves que não estavam mais ali, as roupas molhadas e os olhos vermelhos. Havia na voz dela, mesmo na pressa, um calor que não combinava com a opulência daquela casa. — Que foi, Joaquim? Está com frio? Ele mal conseguiu responder. A garganta apertou-se, e veio um choro curto, mais constrangido que de dor. Zilda taçou o braço por cima do ombro dele, o suficiente para que ele sentisse que não estava sozinho. Era a mesma mulher que, por dentro daqueles muros, guardava segredos de família em gavetas de mogno e almofadas caras. Chamavam-na, com respeito e alguma distância, de a mãe do milionário, um rótulo que havia se colado a ela como uma sombra dourada. Mas ali, na chuva, com as gotas se misturando às lágrimas dele, era apenas Zilda, que primeiro ofereceu toalha, depois um café quente. Jéssica é o nome de quem servia o café. Não, foi ela mesma, sem cerimônias, levando-o para dentro, cobrindo-o com um cobertor antigo, infância de alguém que entendeu que mãos que se estendem não pedem bilhete de volta. Joca tremia até o casco da cadeira onde se abrigou na cozinha. Não queria causar problemas. Seu trabalho no condomínio era discreto. Carregava caixas, apertava parafusos, sabia o caminho das mangueiras, conhecia a voz de cada motor. Em troca, recebia migalhas de tolerância e um pouco de comida quando sobrava. E ainda assim, naquela noite, o orgulho do homem menor sucumbia ao peso de uma noite chuvosa. Zilda falou pouco. Olhava para ele com olhos que sabiam de noites em claro, de decisões tomadas por outros e de um corpo que envelhecia capaz de resistir cada vez menos às pressões alheias. Fica aqui até a chuva passar, disse ela, e a sentença foi um presente e uma escolha ao mesmo tempo. Uma pequena rebelião contra a solidão do poder. Seguiram-se momentos simples e humanos, o cheiro de café, o ruído das xícaras, a toalha aquecendo o ombro de Joca. Por alguns minutos o mundo que girava lá fora com seus negócios e rancores lavou-se numa esfera menor, dominada pelo calor. Era uma cena curta, mas profunda. Um anão sem chaves e uma matriarca que, apesar de tudo, ainda sabia estender a mão. Se essa história está tocando você, curta e inscreva-se. Temos mais narrativas que merecem ouvir. Dentro da casa, nem todas as portas se abriam para café. No escritório, as sombras alongavam-se e os cochichos tinham peso de sentença. Ricardo, o filho mais velho de Zilda, estava encostado na mesa de carvalho, os olhos baixos, as mãos inquietas. Silvia, sua esposa, movia-se pela sala como se trouxesse consigo uma rotina calculada. Passos que não tremiam, voz que tentava fazer do conteúdo uma matemática precisa. Ela era psicóloga, tinha formação, palavras que soavam como técnicas, e nas entrelinhas, um cálculo que a transformava em antagonista sem cartaz. Já conversamos sobre isso, disse Silvia, com pouca paciência. Colocar a mãe num lar especializado, administrar o patrimônio com procuração, é legal, é prático, não precisa ser feio. Havia na voz dela a cadência de quem justifica um arranque dos afetos como se arrumasse um casaco velho. Ricardo desviou o olhar, e algo em sua expressão queimou. Não era ódio, era culpa. Silvia, eu não sei, e se ela perceber? E se Lucas, seu filho, o neto que dormia em quartos preciosos, se revoltasse? Silvia recuou um passo e olhou para a janela. O vidro mostrava reflexos distorcidos das lâmpadas da rua como estrelas apagadas. Você já sabe como é aqui, disse ela.
Aquele apartamento tem gente demais dentro. Zilda tem vontade de cuidar de todo mundo. Mas nós temos contas, Ricardo. Sua loja, o empréstimo, os impostos. Eu não inventei isso. Não pediu perdão. Enumerou números com a frieza de quem quer transformar o mundo em planilha. Por um instante parecia que o amor se escondia atrás de relatórios e boletos. Uma coisa banal e cruel. Ricardo tocou o rosto com as costas da mão. Não quero te perder, murmurou. O murmúrio era para ela e para si mesmo. Havia medo, sim, e havia também um nó de ambição. Se o dinheiro que se imaginava na herança fosse administrado de forma certa, talvez a saída existisse. Talvez uma casa maior, uma solução para os problemas. Ele não queria que as mãos dele fossem manchadas. Desejava apenas corrigir a rota como quem troca um pneu furado na estrada. Mas as mãos humanas raramente ficam limpas quando tocam o destino dos outros. O sussurro entre dois adultos. O plano que começa a se formar num canto da sala. Os termos se delinearam com mestria. Procurar um laudo que justificasse cuidados especializados, assinar papéis com mãos que se achavam legítimas, colocar no mercado objetos que, segundo eles, não passariam de coisas mortas. Não era, disseram entre dentes, um roubo. Era uma gestão de bens. Era assim que algumas traições se vestem de palavras polidas. Zilda encontrou o fim da conversa de modo involuntário. Estava no corredor recolhendo um lenço molhado do casaco quando ouviu fragmentos. Não entrou. Permaneceu na penumbra, as mãos apertadas como quem segura uma carta em que está escrita uma sentença. Ouviu o termo internamento, como quem escuta o estalo de um quebrar. E a frase que mais lhe cortou foi dita com aquela calma técnica: vender os móveis que não têm apego afetivo, leiloar quadros, repassar contas bancárias controladas. A expressão "a mãe do milionário" saiu da boca de Silvia de forma quase neutra, e a ironia cortante foi como uma lâmina. Ela própria estava sendo tratada como item, como algo que poderia ser remanejado. Foi preciso muito para Zilda não gritar. No entanto, a decisão que tomou foi silenciosa e rápida, uma fuga que pouco tinha de espetacular e muito de proteção. Ela sabia que, se permanecesse, poderia transformar-se numa peça confinada, reduzida a uma presença bem kept, mas sem voz. E dizia-se com uma clareza que vinha da vida que dignidade não se negocia. Chamou Lucas, o garoto que aos 16 anos já carregava junto ao corpo a sombra de um protetor. Lucas era a coragem em forma de adolescente. Tinha olhos que, mais que idade, pareciam carregar a responsabilidade do nome que chamavam de herdeiro. "Mãe?", perguntou ele, ao vê-la com uma mala pequena, olhos atentos como um sentinela. Ela sorriu, com tristeza e resoluções. "Vamos, é a hora de irmos para um lugar onde possamos respirar", disse. Lucas engoliu um soluço e enfiou a camisa na mochila. "Mas e o pai?", indagou. Zilda não respondeu com palavras sobre o pai. Sua resposta foi um gesto. Colocaria distância para que a família não se partisse mais. A saída foi discreta. Evitaram a entrada principal. Atravessaram a garagem com passos calculados, submersos em uma noite que ainda pingava no asfalto. Zilda deixou para trás a casa com o coração como um produto embalado, objeto de proteção, recipiente de lembranças. No banco do carro, Lucas dirigiu devagar, com as mãos firmes no volante e o rosto de quem aprende cedo a ser adulto. Fugiram para Piranópolis, um lugar feito de ruas de pedra, cheiro de bolo e árvores que pareciam ter paciência para o tempo. Rita, amiga de infância de Zilda, os recebeu com a simplicidade de quem dá as chaves da casa sem questionar os segredos. A velha casa de Rita exalava lenha e a cozinha tinha o calor de uma conversa que cura. Piranópolis, naquele momento, foi um abraço em forma de vila, paredes de pedras e janelas que se abriam para um céu menos ansioso. Lá, Zilda fez um gesto que não era fuga covarde, pediu proteção. Não se tratava apenas de se esconder. Tratava-se de restabelecer a própria voz. Enquanto isso, na cidade grande, Joca voltava para a rotina de tarefas pequenas. A chuva havia trazido resíduos que se misturavam às embalagens deixadas no depósito do condomínio. Ele empurrava uma caixa quando a luva roçou num objeto estranho. Um pendrive preto, discreto, esquecido entre papéis. Joca pegou-o com os dedos que ainda cheiravam a café e chuva. Era comum encontrar coisas, uma mecha de cabelo, um anel, uma carta perdida, mas essa pequena peça de plástico trazia a promessa de segredos. Joca sabia o suficiente sobre o mundo para ceder à tentação. Levou o pendrive para o seu pequeno esconderijo,
um armário no fundo do depósito onde guardava ferramentas e, às vezes, pedaços de doces que ganhava. Abriu o laptop antigo que tinha emprestado de uma sobrinha da vizinhança. Os programas demoraram a carregar. O som era metálico, quase tímido, como se temesse denunciar algo. O primeiro arquivo era um áudio. A voz que emergiu dos fones era uma voz calma, profissional, e, aos ouvidos de Joca, portava a gravidade de quem anota o que não deveria ser dito em voz alta. Havia conversas que soavam técnicas, e, ao fundo, a referência pronta. A mãe do milionário. A mesma expressão que ele ouviria mais tarde nas bocas de outros. O arquivo trazia gravações de reuniões, termos usados para gerir a situação de Zilda, menções a contas e uma série de nomes que Joca não reconhecia plenamente, mas que formavam um padrão. Em um trecho, uma voz, possivelmente a de Silvia, falava sobre ajustes na documentação e sobre a necessidade de agir antes que a família se reorganize. Em outro, um riso baixo, quase um desdém, passava como um vento frio. Joca recuou, com o peito batendo acelerado. Não era apenas ouvir, era perceber uma lógica que transformava pessoas em objetos. A sua condição de trabalhador humilde pesava como uma sombra. Se denunciasse, quem acreditaria? Se calasse, a injustiça seguiria seu rumo. Era uma escolha que poucos se permitem, ficar e proteger seu pequeno mundo ou expor-se para proteger alguém maior, e não no tamanho, mas na fragilidade. Ele pensou em Zilda e nas xícaras de café que ela lhe oferecera naquela noite. Pensou nas mãos dela que o cobriram com uma toalha e na economia imensa que havia em um gesto de proteção. O pendrive, naquele momento, deixou de ser apenas um objeto e transformou-se numa responsabilidade. No depósito, a chuva cessara, mas dentro dele tudo tremia com a decisão do homem pequeno. Ele apertou o plástico entre os dedos, sentindo o relevo. As vozes gravadas continuaram a rodar na cabeça como uma fita que repetia um trecho até que se desgastasse. Havia entre aquelas gravações algo que parecia mais perigoso, menções a arquivo sensível e método de comunicação com a imprensa, caso necessário. A possibilidade de comercializar confidências, de trocar segredos por dinheiro, pairava como um vapor tóxico. Joca não sabia nada de jornalismo, mas conhecia Rogério, o marceneiro, homem de mãos grandes, honestas, tio de Lucas, de fala direta. Rogério era das pessoas que não gostavam de meias-verdades, preferiam a madeira crua à marchetaria enganosa. Quando Joca finalmente tomou coragem, foi até a oficina dele. O caminho pequeno até a oficina tinha som de rádio antigo e cheiro de óleo. A oficina de Rogério era lugar onde problemas se transformavam em móveis e sorrisos curvavam-se com autoridade. Pois então, disse Rogério quando viu o USB, o que você arranjou agora, companheiro? Joca abanou as mãos tentando encobrir o tremor. Encontrei isso no depósito, murmurou. Rogério pegou o pendrive com cuidado, como se aquele objeto fosse uma peça frágil de um quebra-cabeça. O que tem dentro? Perguntou. Joca abriu a boca, hesitou e falou do que ouviu. Vozes que pareciam manipular, uma mãe chamada como objeto, o risco de transformar dignidade em saldo bancário. Rogério franziu a testa e as rugas em sua cara tornaram-se linhas de preocupação. Não era a primeira vez que ele via a ganância travestida de necessidade. Precisamos ter cuidado, disse Rogério lentamente. Não era medo de silêncio, era respeito pelo risco. Se isso é mesmo o que parece, há salvaguardas, e há maneiras de levar isso adiante sem que se destruam vidas. Rogério conhecia a cidade e também sabia dos limites do poder. Havia portas que valiam mais do que um golpe de braço. Você tem alguma ideia do que fazer? Perguntou ele. Joca olhou para o chão de cimento, para as raspas de madeira que cobriam o ar como poeira de histórias. Não tinha um plano formado, apenas uma obrigação que o empurrava, devolver a verdade a quem tinha sido roubada. Eu só sei que não posso deixar isso aí, disse. E a maneira de quem não tem ouro tinha coragem. Coragem pequena, honesta, trêmula, mas suficiente. Virou o pendrive nas mãos como quem examina um bilhete suspeito. Vamos ouvir com calma, e vamos cuidar para não virar inimigos dos que têm mais poder. A voz dele era um comando e um conselho. Ambos sabiam que, nessa cidade, a verdade muitas vezes vinha com custos, e que a coragem precisaria de estratégia. A sequência de decisões começava ali: ouvir, documentar, procurar alguém que validasse a coisa sem explorar o sofrimento. Mariana, a jornalista que Rogério mencionou, era conhecida por sua integridade, nome que circulava nas boas conversas da região. Ela não vendia manchetes, buscava checar, pesar e só então expor.
Rogério falou dela com a propriedade de quem confia em quem já viu trabalhar. Se ela ouvir, vai tentar autenticar. Se for o que pensamos, será preciso cuidar para não expor a vítima sem consentimento. O dilema permaneceu. Joca sabia que levar aquilo à luz poderia desencadear uma tempestade na família inteira, e talvez na vida dele próprio, que dependia de um trabalho que não tinha garantias. Mas guardá-lo era permitir que decisões sobre a vida de Zilda fossem tomadas por quem as mascarava em termos técnicos. Ele recordou, novamente, a toalha quente no ombro e o café que ela ofereceu. Não era grandiosidade, era humanidade. E esse fio humano precisaria de uma mão que puxasse a verdade, com cuidado, para que a dignidade não se perdesse. No fundo da oficina, Rogério ligou o rádio para um canal de notícias local. Um ruído que preenchia o espaço enquanto a noite caía. A cidade tinha uma respiração própria, feita de boatos e café cedo. As luzes da rua começaram a brilhar como pequenas vigilâncias. Joca decidiu que não iria agir com pressa. Precisava, dizia a consciência, que aquilo fosse tratado com a mesma paciência com que Rita preparava o bolo para Zilda. Antes de partir, Rogério apertou o ombro dele com um gesto que era promessa. Vamos juntos. Devagar e com cuidado. Joca sentiu que aquela oferta era mais do que apoio. Era, em seu coração, o primeiro sinal de que pessoas pequenas tinham força quando se uniam. Enquanto isso, em Pirenópolis, Zilda tomava sol numa varanda minúscula, observando a rua de pedra. Lucas caminhava com passos longos e Rita trazia pão quente. A vila parecia um antídoto contra a pressa. O tempo ali se desdobrava em gestos de cuidado. Zilda falava pouco. Era como se suas palavras fossem um bem precioso que precisava ser dosado. Contava histórias curtas sobre festas antigas, sobre fotografias amareladas que guardava num cofre. Havia tristeza, sim, e havia também uma decisão firme de não se tornar um item. Na cidade, o pendrive começava a trazer à superfície uma teia de interesses. Mas o que parecia ser um fio solto poderia, se puxado com responsabilidade, revelar um padrão: a mercantilização de confidências, o uso de técnicas de persuasão para converter solidariedade em proveito e a transformação de uma mulher idosa em um problema de gerenciamento. Isso, para Joca e Rogério, não era apenas uma história de poder. Era uma ferida que precisava de cuidado e, talvez, de remendo. A noite trouxe ruído e perguntas. No interior, Zilda sonhou com uma cozinha antiga, onde ela e Rita cortavam abacaxi com facas de madeira. No depósito, Joca conversou com Rogério sobre o próximo passo. Onde iriam, quem ouviriam, como preservar a dignidade antes de expor a verdade. E enquanto isso, sem que ninguém soubesse ainda, um arquivo escondido em um pequeno pendrive começava a acender a cidade com faíscas de uma verdade que poderia mudar as coisas. Uma pessoa pequena, um homem que perdera suas chaves na chuva, segurava agora algo que não cabia apenas na sua mão. A decisão que tomaria seria o motor que moveria a família, a vila e talvez a própria noção de justiça naquela região. O pendrive descansava na palma de Joca. Ele fechou a mão, como quem guarda uma joia rara, e por um segundo sentiu-se mais gigante do que alguma vez fora. Havia medo, sim. Havia também a sensação de que, mesmo pequeno, se podia ter coragem para enfrentar as correntes que tentavam arrastar para longe os que mais precisavam de proteção. Na casa que Zilda deixara, uma porta se fechou, como se fosse o som de um capítulo que se dobra. E fora dela, nos passos de pedra de Pirenópolis, no brilho modesto de uma janela, começava uma narrativa que não seria apenas de acusação, mas de busca por reparação. Ainda havia muito a ser feito: ouvir, verificar, proteger. E, acima de tudo, manter a dignidade daquele que foi tratado como mercadoria. No fim da noite, Joca voltou para sua cama com os ouvidos cheios de vozes gravadas e o coração pesado. Sabia que a coragem agora exigia estratégia. Sabia também que havia mãos dispostas a ajudá-lo. Antes de dormir, fez um plano pequeno, simples, quase infantil. Levaria o pendrive para Rogério pela manhã. Ouviriam outra vez e procurariam alguém que soubesse checar sem transformar a dor alheia em espetáculo. Era prudência, era amor. Era, talvez, o primeiro movimento de uma revolução discreta. O sol entrou tímido por entre as frestas da oficina, como se pedisse licença para testemunhar aquilo que chegara ali de madrugada. Rogério abriu a janela, deixou o ar de serralheria e óleo se misturar com a manhã e, sem muita cerimônia, colocou o pendrive sobre a bancada. Não havia pressa nem teatralidade,
Apenas o trabalho metódico de dois homens que sabiam que, para que a verdade se movesse sem ferir desnecessariamente, era preciso paciência e método. Eles ligaram o laptop outra vez. As vozes gravadas que soaram na noite anterior voltaram, agora sob um olhar mais atento. Rogério anotava trechos, marcações de tempo, repetições. Joca apontava frases que o haviam cortado. Vender móveis, internamento, arquivo sensível. O USB não trazia somente falas, trazia o tom das conversas, o silêncio entre as frases, a maneira como as justificativas eram costuradas com números e eufemismos. Esse era um material bruto de uma história que poderia se tornar fogo ou cura, dependendo das mãos que a tratassem. Rogério sugeriu chamar alguém que soubesse confirmar a autenticidade dos arquivos sem transformá-los em espetáculo. Mariana, a jornalista. A escolha era prática e ética. Rogério conhecia a sua reputação. Não corria atrás de escândalo, mas também não deixava que verdades se perdessem no esquecimento. Antes de mais nada, combinaram um encontro discreto, numa cafeteria fora de circulação do noticiário local, um lugar onde a conversa poderia acontecer sem holofotes. Mariana chegou com uma pasta de couro e um caderno gasto. Observou Joca com atenção, sem condescendência, e ouviu a história sem interromper. A escuta foi sua primeira investigação. Quando conectou o pendrive ao seu computador, fez o que toda boa reportagem exige. Registrou a cadeia de custódia. Pediu que Rogério e Joca descrevessem com detalhes como o objeto for encontrado, quando e onde, quem o tocara desde então. Gravou essas informações como nota de rodapé indispensável. Para ela, cada peça fora do lugar podia dar um passo para uma versão distorcida da verdade. Cada gesto impaciente poderia transformar a dignidade alheia em manchete vazia. A autenticação técnica veio em seguida. Mariana, em parceria com um colega da capital, um especialista em metadados, checou horários dos arquivos, propriedades dos documentos e sinais de edição. Não era exame mágico que provasse intenções, mas apontava consistência. Os arquivos tinham sido gravados em datas e horários coerentes com os relatos, havia marcadores que sugeriam conversas internas, redistribuídas entre pessoas que conversavam com naturalidade sobre gestão e procedimentos. Era suficiente, naquele momento, para justificar uma etapa seguinte, levar o conteúdo à família com cautela. Mariana fez um pedido que se tornou um princípio inegociável. Qualquer movimento envolvia a proteção de Zilda. Não se tratava apenas de descobrir culpados, tratava-se de amparar alguém que poderia ser exposta sem querer. Assim, decidiu-se por uma entrega controlada do material, com presença de advogado e preferencialmente em um ambiente neutro. Joca recuou da ideia de confrontar sozinho. Rogério o acompanharia. Mariana assumiu a responsabilidade de ser a ponte profissional que validaria com perícia aquilo que o pendrive revelava. Enquanto isso, em Pirenópolis, o dia desenrolava outro ritmo. Zilda caminhava vagarosa pela rua principal. O céu azul parecia um lenço enxugando a noite recente. Rita preparava um almoço simples e Lucas passava as horas ajudando na padaria da praça para ocupar as mãos e clarear a cabeça. A vila funcionava como uma pequena lavanderia de aflições. Ali as coisas se lavavam em conversa, calor humano e paciência. Zilda aceitava os gestos com uma serenidade que vinha da decisão firmada. Preservar a própria voz era, naquele momento, prioridade. Mariana não foi para Pirenópolis sem aviso. Comunicou que tinha material sério e que havia um caminho prudente para usá-lo. Sugeriu que Lucas e Zilda permitissem que o advogado da família recebesse o conteúdo para que medidas cautelares pudessem ser discutidas antes de qualquer exposição pública. A proposta foi aceita, proteger antes de acusar. O medo de que a matéria virasse espetáculo era real, e todos ali entendiam o valor de não transformar vítimas em peças de consumo midiático. No encontro seguinte, em uma sala de reuniões neutras, com a luz filtrada por cortinas e um silêncio que convidava ao cuidado, a cadeia de custódia foi formalmente passada. Joca e Rogério entregaram o pendrive ao advogado, que o colocou em um envelope lacrado. Mariana explicou os resultados preliminares da checagem técnica, e Lucas, com a voz grave de quem perdeu a calma mas não a coragem, ouviu cada palavra. Zilda permaneceu mais quieta, com as mãos entrelaçadas. Havia nele um misto de alívio e cansaço, a sensação de que alguém, afinal, estava olhando. Procuraram Silvia com um pedido de conversa. Não era uma emboscada. Foi marcada como reunião familiar com a possibilidade de mediação. À porta da sala, antes de entrar, havia uma tensão palpável. O mesmo espaço que, meses antes, servira para discutir planilhas e laudos, agora seria palco de uma exposição que ninguém queria ver como vitória.
Mariana, Rogério e o advogado concordaram que o foco precisava ser a proteção de Zilda e a busca por reparação segura. Não desejavam destruir, queriam responsabilizar. Silvia entrou com um semblante calculado, como se cada expressão fosse medida. O choque quando lhe foi apresentado o material foi visível. Os ombros que estavam sempre tão eretos curvaram ligeiramente. A firmeza na voz vacilou. Quando as primeiras frases gravadas tocaram a sala, não houve gritos, apenas o som seco de uma respiração que se altera. Recebeu as perguntas sem desqualificar os documentos. Preferiu primeiro negar qualquer intenção de vender segredos. Falar de gestão e cuidados era sua primeira defesa. Mas as gravações, com suas repetições e detalhes, formavam um mapa que falava por si. Houve então um fio de verdade que se partiu, não uma confissão teatral, mas um reconhecimento pesado, feito em voz baixa, de que haviam sido tomadas atitudes equivocadas. Silvia falou de pressões, falou dos boletos, falou de medo de perder status e daquilo que já se convencera ser impossível de segurar sem medidas drásticas. Ricardo, ausente na primeira parte, chegou depois, e o embaraço em seu rosto dizia mais que uma declaração escrita. Não era, contudo, um pedido de absolvição. Era o início incerto de quem vê os próprios erros apresentados e, pela primeira vez, precisa respondê-los. O advogado orientou que se buscassem medidas imediatas para blindar o patrimônio e impedir movimentações que pudessem causar danos irreparáveis. Não se falou em condenações sumárias, falou-se em mecanismos cautelares, em ordenamentos de contas e em supervisão. Mariana, por sua vez, propôs que qualquer eventual publicação do caso só ocorresse mediante autorização explícita de Zilda e dos profissionais envolvidos que aceitassem falar, o que, naquele momento, parecia o caminho mais ético, dar voz à vítima antes de tornar o episódio espetáculo. Em paralelo às conversas formais, havia outros desdobramentos práticos. O conselho profissional ao qual Silvia pertencia recebeu uma denúncia anônima, procedimento que alguns conselhos têm para apurar condutas que possam ferir a ética. Não se tratava de um veredito, era o início de uma tramitação administrativa que poderia, se comprovados os fatos, resultar em medidas disciplinares. O relato que chegou ao conselho descrevia, em termos técnicos, o uso indevido de privilégios e a comercialização de confidências. Mariana, com responsabilidade, informou que a denúncia fora protocolada, não como uma sentença, mas como um passo institucional que precisava existir quando há alegações sobre má conduta profissional. A notícia correu, discretamente. A imprensa local tratou do caso com cautela, referindo-se a uma dramatização quando necessário e destacando que havia uma investigação em curso. Foi uma lição prática de jornalismo ético, informar sem destruir, relatar parâmetros e processos sem transformar a pessoa em alvo de linchamento. Em diversas conversas públicas, as vozes da cidade mostraram-se divididas entre choque e perplexidade, sem retomar ao sensacionalismo. Silvia, em meio às consequências, procurou terapia e supervisão profissional. Não se tratava de um ato de autoproteção, mas de uma etapa mínima de responsabilidade. Reconhecer falhas, buscar entender as pressões que a levaram a cruzar limites e aceitar acompanhamento. O processo foi controverso na família. Alguns queriam punição. Outros acreditavam em educação e reparação, e ali se desenhou uma ideia que se tornaria um fio condutor, responsabilização que repara em vez de destruir, quando isso é possível e seguro para a vítima. Para Zilda, a reconstrução foi lenta. Não se tratou de uma retomada automática da rotina que perdera, tratou-se de um trabalho em cuidar do próprio corpo, das memórias e das relações. Em Pirenópolis, ela começou a frequentar encontros de apoio para idosos que se sentiam pressionados por familiares ou pela própria sociedade. Havia exercícios de memória, rodas de conversa e oficinas de escrita. A cada atividade, Zilda costurava pedaços de si, lembranças de infância, receitas antigas, cartas trocadas com amigas. Essas pequenas ações eram a restauração de um sujeito que se recusava a ser reduzido a um problema de gestão. Lucas foi peça central nesse processo. Aos 16 anos, experimentou a imaturidade daquilo que significa ter que ser ponte entre gerações. Em público, ele se posicionou com firmeza. Exigiu responsabilidade de quem tivera uma conduta duvidosa, mas também pediu que a família não se transformasse em algo que naquele momento apenas reproduzisse violência. Suas palavras, ditas em um encontro comunitário, ecoaram: "Não quero vingança.
Quero que o que aconteceu sirva para cuidar melhor das pessoas que daqui a pouco serão nós. Essa fala, simples e direta, tornou-se guia para as conversas posteriores sobre reparação. Joca, o homem pequeno que perdera as chaves numa noite de chuva, sentiu o mundo mudar em pequenas coisas. Na oficina, Rogério o apanhou um dia e disse: "Hoje, o padeiro Mapraça me pediu para te agradecer. Não foi cerimônia de herói, foi um gesto singelo. A comunidade reconheceu que a coragem dele abriu uma porta para que se cuidasse de uma mulher que poderia ter sido esmagada pelas circunstâncias. Houveram sorrisos tímidos, alguns convites para cafés e uma cena que se repetia com frequência, Joca sendo chamado para almoçar na casa de Rita." Houve também um episódio que marcou o retorno à dignidade social de Joca. Numa tarde de domingo, a Associação de Moradores organizou uma pequena confraternização, sem pompa, com bolo de fubá e café fumegante. Rita, que tinha mãos de avó e jeito de acolher, cortou um pedaço maior para ele. Quando o microfone passou entre as mãos discretas do grupo, ninguém fez alarde. Alguém apenas disse: "A coragem nem sempre vem em vozes grandes. Às vezes vem nas mãos que recolhem uma memória perdida." A frase foi para Joca como um afago. Ele, que antes se sentira menor, passou a sentir-se parte de uma trama maior que resistia à usura. O processo jurídico seguiu seu curso com cautela. O advogado da família tomou medidas para suspender atos suspeitos de movimentação patrimonial e as instituições competentes foram informadas. Eram atos processuais que visavam resguardar bens e direitos enquanto a investigação tramitava. Em paralelo, houve propostas de reparação financeira e de restituição de objetos que tinham sido desviados. Algumas foram efetivadas, outras ficaram pendentes de verificação. O importante para Zilda não era apenas o dinheiro, era o reconhecimento público de que sua autonomia havia sido ameaçada e precisava ser restituída. Ricardo, por sua vez, enfrentou a própria crise com a dureza de quem sentiu o peso do erro. Teve conversas difíceis com Lucas e procurou, de formas desajeitadas, encontrar meios de reparar. Trabalhou mais na loja, abriu mão de certas regalias e se comprometeu, publicamente, a participar de uma rotina de escuta com a família, não como quem busca a absolvição imediata, mas como quem entende que confiança se reconstrói em atos. Algumas pessoas aceitaram, outras mantiveram distância. A vida real raramente oferece atalho. Silvia experimentou consequências profissionais e pessoais que foram, em parte, proporcionais ao dano causado. Alguns clientes demonstraram desconfiança, o conselho profissional instaurou procedimentos administrativos e a supervisão exigida revelou fraturas que ela precisava enfrentar. Em encontros de terapia, falou sobre o vazio que as contas criavam e sobre a falha moral de transformar confidência em mercadoria. Não foi uma redenção instantânea, foi antes uma escada construída degrau a degrau, com o reconhecimento dos danos e o esforço concreto de reparar. A cidade que observava o desenrolar aprendeu também uma lição coletiva, a fragilidade dos laços quando o interesse financeiro entra em cena. Surgiram debates em rodas de vizinhança sobre como cuidar de idosos, sobre a necessidade de mecanismos sociais que protegessem patrimônios e autonomia, e sobre a responsabilidade ética de profissionais que lidam com segredos alheios. Algumas iniciativas nasceram ali, um serviço de apoio jurídico para idosos, encontros comunitários sobre tutelas e procuradores e uma lista de profissionais recomendados por critérios claros de ética. O clímax moral da história, se clímax pode ser palavra usada onde se busca reparação, aconteceu numa reunião na qual a família, com representantes legais e a presença de Mariana como observadora técnica, discutiu publicamente o que seria feito. Não houve espetáculos, houve atos. Assinatura de documentos que retiravam poderes de quem havia agido sem autorização, acordos para bloqueio temporário de contas até perícia contábil e o compromisso público de que nenhum móvel ou pintura sairia do patrimônio sem consentimento expresso de Zilda. Foi um encontro que misturou lágrimas com numerários, onde a linguagem jurídica e a linguagem do afeto tentaram se encontrar. No pós-clímax, as reparações foram um mosaico. Algumas peças encaixaram rapidamente. Outras demoraram ou permaneceram em litígio. O que se assistiu foi uma realidade tateante, responsabilização que, quando possível, foi buscada por vias que não destruíssem os vínculos familiares e reparação que procurou tanto restituir quanto ensinar. O propósito nunca foi o espetáculo punitivo, foi restaurar a condição de pessoa de Zilda, dar-lhe novamente as rédeas de sua vida. Em Pirenópolis, a rotina retomou seus ritmos curativos. Lucas voltou à escola e às tardes na padaria, mas com uma postura diferente, mais empatia, menos pressa. Zilda reencontrou o prazer de cortar frutas para a comunidade,
de receber cartas, de regar plantas que estavam no quintal de Rita. Havia, é claro, dias de abatimento, memórias que vinham como ondas, mas também pequenos triunfos, o prazer de cozinhar sem ordens alheias, a alegria contida de ver um neto colher flores para montar um buquê. Joca agora andava com outra postura. Não era herói proclamado, nem vítima transformada em moeda de troca. Continuava a carregar caixas e apertar parafusos, mas recebeu convites para participar de uma campanha local de proteção a idosos, pessoas que, como ele, tinham olhos e mãos próximas à vida cotidiana e que poderiam agir como primeira linha de defesa. Aceitou timidamente. Na inauguração da campanha, ao lado de Zilda, que compareceu para apoiar, mas não para comandar, Joca recebeu um aperto de mão caloroso de alguém da prefeitura. A placa inaugurada dizia simples, que a cidadania também passa pelo cuidado das mais frágeis. A história daquela placa era, em grande medida, história da coragem de um homem pequeno. Na cidade, algumas vozes ainda questionavam se a ação de Joca fora exposição ou traição. Havia quem achasse que o destino deveria permanecer íntimo, mas a maior parte das conversas convergia para a ideia de que quando a vida de alguém é colocado em risco sob justificativas financeiras e técnicas, o silêncio pode ser cúmplice. A comunidade aprendeu, então, a equilibrar o direito à privacidade com o dever de proteger. Era um aprendizado de tecido fino. Meses depois, numa tarde de céu aberto em Pirenópolis, a vila se reuniu para um encontro sem formalidades. Bolo de fubá, café e conversas que iam do futebol antigo às pequenas frustrações da cidade. Rita colocou uma toalha nova sobre a mesa. Zilda, comendo pedaços de bolo com cuidado, olhou ao seu redor e sorriu de leve. Lucas enrolou uma carteira engraçada de notícias que circulavam pela cidade. Rogério, com mãos de marceneiro, brincou com uma das cadeiras que fizera para a praça. Joca apareceu com um pacote de pães, como quem leva o próprio testemunho convertido em gesto de comunidade. Nada ali apagava cicatrizes, e ninguém prometeu milagres. Havia, contudo, um reconhecimento. Passos eram dados para que coisas assim fossem menos prováveis no futuro. O reconhecimento público, vindo na forma de um abraço coletivo, pode parecer pequeno diante de traumas. Ainda assim, era um símbolo de que a dignidade havia sido resgatada em parte. O jornalismo, na voz de Mariana, publicou uma matéria meses depois, mas não com o ardor de anunciar um linchamento. Publicou com a paciência de quem procura evidenciar processos e aprendizado. A reportagem deu destaque às medidas de proteção e às iniciativas comunitárias que surgiram depois do caso. Deu voz a Zilda, que falou com a serenidade de quem aprendeu a dosar as palavras para que fossem úteis. Não houve busca por audiência a qualquer custo. Houve uma tentativa honesta de contribuir para que os mecanismos que haviam falhado fossem aperfeiçoados. Sílvia continuou sob supervisão profissional. Alguns clientes a deixaram, outros permaneceram para acompanhar seu processo de escuta. A avaliação ética foi severa, mas não espetaculosa. Tratou-se de uma instituição que não busca apenas punir, mas também garantir que incidentes dessa natureza não se repitam. A verdade, dura e necessária, é que nem todas as falhas podem ser reparadas por terapia. Algumas exigem medidas que reestruturem a confiança criada. E foi isso que se tentou, a construção de novos limites. O que ficou, ao fim, foi uma cidade menos indiferente. Uma lição sobre como as estruturas de poder podem corroer vidas sobre a aparência da normalidade administrativa. Uma lição também sobre a coragem discreta de quem, sem holofotes, decide não calar-se. Joca não se tornou lenda, foi reconhecido como o vizinho que cuidou. Zilda não voltou a ser exatamente a mesma, permaneceu uma mulher com feridas e ao mesmo tempo com autonomia reafirmada. A última cena que se impõe é modesta e potente. Zilda na varanda da casa de Rita, com as mãos dobrando o guardanapo à mesa, e Lucas lavando a louça ao lado. Joca passa e ergue a mão num cumprimento. Ela responde com um sorriso que não é apenas gratidão, mas entendimento de que as pequenas ações mantêm a medida do humano. A vila observa, em silêncio amável, e o bolo de fubá é apenas bolo, mas um bolo é também o lugar onde se partilham as coisas mais simples que restituem sentido. Esta história é uma dramatização ficcional inspirada em temas de vulnerabilidade, ética e poder. Nomes e eventos foram alterados. Não pretende ser guia legal nem promessa de resultados jurídicos automáticos. Ela é antes um convite à reflexão sobre como tratamos os mais frágeis e sobre a responsabilidade de quem tem conhecimento e poder. E você, se estivesse no lugar de Lucas, de Joca ou de quem encontrou um segredo que pesa, o que faria? Conte nos comentários.
e compartilhe essa história com quem precisa ouvir que dignidade não se negocia.